Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? No meu canal aqui, como eu já disse em outro vídeo, me propus a falar um pouco das coisas que eu gosto de falar, assuntos que eu gosto de falar sobre família, que eu sei que pode edificar muitas vidas. Eu fiz já um vídeo de testemunho que está no canal, depois dei uma olhada lá. E hoje me propus a fazer um resumo de um livro. Eu tenho como missão na vida fazer as pessoas gostarem do conhecimento através de livros. Eu acho que sou brasileiro, né? Conheço nossa cultura, nosso povo, e sei que há uma falta de acesso aos livros, uma falta também de estímulo à leitura, né? Mas eu, graças a Deus, tive boas influências da família, do meu avô, de pessoas próximas, pastores, amigos, e tive acesso a bons livros, a muitas leituras, até talvez por causa da minha formação também, mas eu queria te ajudar nesse vídeo através de uma leitura muito edificante, que você possa ser estimulado a ler esse livro que eu vou te mostrar aqui agora, que é muito bom e pode te edificar. Eu vou guardar esse vídeo, vai ficar aqui por muito tempo, talvez não seja uma análise profunda, não vai ser, é superficial, rápida, mas eu quero que te dê uma estimulada para você buscar conhecimento, buscar essa leitura. Eu não sei se esse livro, confesso, não sei se esse livro nas minhas mãos, se ele foi reeditado, se ele continua sendo editado pela Livraria Betânia, Editora Betânia, mas eu acho que ele ainda tem alguma coisa dele por aí rodando, deve ter, que é um livro muito bom, muito bom. É esse livro aqui, ó, Realize Seus Sonhos. Realize Seus Sonhos. Estou com a versão antiga, essa versão aqui é muito antiga. Na verdade, eu acho que esse livro é da minha esposa e está nos acompanhando aqui há muitos anos. Eu vim para o Canadá, sou pastor no Canadá e trouxe alguns dos meus livros, muitos, 90% deixei no Brasil. Aqui já comprei outros milhares, dezenas talvez, não milhares. E deixei centenas de livros no Brasil, doei, mas o que eu pude trazer eu trouxe, os que eu achei mais importantes, e um deles é esse. E esse livro aqui foi escrito por David Simmons. Eu falo desse jeito, David Simmons. Simmons. Esse autor, ele é americano, ele é um terapeuta americano, né? E é interessante que o título desse livro aqui pode te induzir a erros. Realize seus sonhos. A primeira edição desse livro a primeira edição em português foi em 1990, que eu acho que é esta versão que tem em mãos aqui. Então, uma versão antiga, mas o livro é muito atual. Eu já preguei sobre isso, já ministrei em encontros com Deus sobre isso, mas é engraçado que o nome em inglês é Living with Your Dreams. Living with Your Dreams. Então, vivendo com os seus sonhos seria uma tradução mais correta, mas essa ideia do título em inglês é a ideia correta, não o título em português. Não é que o autor nega que você tenha sonhos, mas ele está falando de que há uma condição para você realizar os seus sonhos. E David Simmons é um cara especialista. O pai dele era um missionário, tem um testemunho dele nesse livro, muito poderoso, que o pai dele, como o pai dele foi chamado para ser um missionário, homem de Deus, na Índia, uma coisa impactante. E o David Simmons é um homem muito de herança, né? De homem de Deus. O pai era homem de Deus, como eu já disse, mas ele escreve com muita profundidade um assunto sobre cura emocional. Então esse livro aqui, na verdade, é sobre cura de alma. Então se você quer um livro sobre cura, sobre como você resolver os seus problemas íntimos, para você viver os sonhos de Deus na sua vida, então esse livro vai te dar uma grande esperança. Ele é baseado essencialmente na vida de José, personagem bíblico, que foi um dos patriarcas, né, um dos netos de Abraão, filho de Jacó, Israel, um cara que virou rei, virou governante do Egito. Um homem muito usado, muito sábio, uma história impactante, está no livro de Gênesis, a história dele. E ele conta cada passo da vida de José, desde um sonho que Deus colocou no seu coração, até a realização daquele sonho. E o livro traça com muita clareza, com muita linguagem muito
profunda, com muita sensibilidade, e pela experiência que esse homem tem de muitos anos em terapia, em gabinete, tratando pessoas, cura. Inclusive, ele é autor de um livro chamado A Cura para os Seus Traumas Emocionais, um livro anterior a esse, que é muito bom também, e eu queria te recomendar também. Mas esse livro aqui é um livro pequeno, não é um livro muito grande, ele tem 159 páginas, mas é muito simples, uma leitura gostosa, tranquila, tem 10 capítulos, muito simples, e a tese dele, do David Simmons, é de que a cura profunda, ela pode levar os cristãos a conseguirem avançar na vida, nos seus sonhos e no seu propósito em Deus, porque carregam aquelas figuras, aqueles traumas sendo curados, eles levam a uma vida renovada e gratificante e realizadora. Mas tudo começa com um sonho plantado por Deus. E esse sonho, muitas vezes, várias situações das nossas vidas, várias situações podem nos levar a não viver esses sonhos, a não realizar esses sonhos. Então, é interessante que ele traça, em cada capítulo, ele vai tratando sobre isso. Então, por exemplo, o capítulo 3, né? Demolidor de sonhos. O que é um demolidor de sonhos? Ele vai tratar essa questão dos demolidores de sonhos. Depois ele fala corruptores de sonhos. A restauração dos sonhos, capítulo 5. Sonhos numa masmorra, que é a história de José, quando José foi passar um tempo na prisão, preso por injustiça. E esse tempo foi um tempo também de aprimoramento, de fortalecimento dos sonhos de Deus na vida dele. E perdoando os destruidores de sonho. Quem eram os destruidores? Os irmãos dele. Então, ele narra com maestria essa capacidade que Deus deu para José de perdoar os seus irmãos, porque ele tinha noção de que algo acima dele o colocou naquele lugar. Que não era só para ele se vingar ou para eles usufruir daquela posição. Mas quando ele chegou naquele lugar, ele liberou o sonho para os seus irmãos. Então, os problemas que o livro revela são o seguinte. Simmons mostra que muita gente vive presa num ciclo destrutivo chamado culpa, perfeccionismo e frustração. Então, às vezes, aquele erro do passado leva você a entrar numa atitude de perfeccionismo. Acha que você passa a ser o dominador, o dono, o centro, e você quer organizar a sua vida. E essa busca do perfeccionismo, que não vai ser frutífera, não vai ser concretizada, porque ninguém consegue ser perfeito, vai te levar então a uma frustração. Mas ele fala como você sair desse ciclo e quebrar esse ciclo, né, de frustração na sua vida. E essas feridas profundas geradas, os destruidores de sonho, elas têm que ser tratadas, tá? E a chave da transformação, qual é? A cura não acontece apenas quando Deus perdoa nossos pecados, mas quando Ele cura as nossas lembranças. O autor chama isso de cura de memórias. Ou seja, você não só tem que saber que foi perdoado por Deus, mas ter memórias não doloridas a respeito do seu passado. Então, essas memórias têm que ser curadas. Não basta você saber que Deus te perdoou, mas você tem que viver, tem que caminhar saudavelmente nas emoções, deixar as memórias do passado serem tratadas, tratá-las da maneira certa, né? E se perdoar para que você viva os sonhos de Deus. E o que acontece quando a cura chega? O resultado dessa cura emocional inclui liberdade interior, identidade fortalecida em Cristo e uma capacidade renovada de sonhar. Quando a alma é curada, a pessoa toma decisões melhores e se relaciona de forma saudável e finalmente caminha no propósito para o qual Deus a criou. Nesse livro você vai ver isso. Você vai perceber o autor narrando como José lidou com o perdão, como ele lidou de uma maneira muito sábia, resiliente, persistente com as dificuldades que iam aparecendo no seu caminho. Mas ele sabia onde ele queria chegar. Importante que você saiba que o fim da história, o fim da sua história, da nossa história, para quem está em Cristo, para quem creu em Jesus, ela
é uma história de final feliz. Não importa o que aconteça. E José tinha essa noção. E ele disse para os seus irmãos, né? Não foi para a morte que Deus me colocou aqui, mas foi para a vida, para a preservação da vida. E Deus usou José para restaurar, digamos assim, o relacionamento com seus irmãos, mas para preservar a linhagem de Jesus, porque daquela família nasceria o Salvador. E aquela família, então, foi abençoada pela bênção que estava sobre a vida de José, e aquele sonho dele virar um governante sobre seus irmãos era um governo de bênção. Esse é o mesmo governo que Deus tem sobre nossas vidas através de Jesus. Deus não nos governa, Deus não nos dá direções, Deus não nos dá alguns certos limites para ele somente usufruir ou dizer eu mando, ou porque ele é um Deus grande e ele faz o que ele quer e não há um propósito. Há um propósito. Cada coisa que a gente está vivendo debaixo dessa nova vida em Jesus tem um propósito. Então eu quero te dizer que a mensagem desse livro, ela é muito atual. Ela é muito atual porque hoje a gente vive num tempo onde as pessoas, na verdade, elas querem ver os seus próprios sonhos e se frustram. Então, o título em português, como eu já disse no começo, ele pode induzir a gente a achar que nós temos sonhos independentes de Deus. Mas os sonhos que realmente importam, os sonhos que realmente vão impactar as pessoas ao nosso redor, os sonhos que vão realmente ser gratificantes, realizadores, são os sonhos que Deus plantou na sua vida. Então, esses sonhos, eles geralmente são sonhos que vão influenciar pessoas, vão levar vida, salvação, benefício para as pessoas que te cercam, para o mundo, para o nosso bairro, para a nossa igreja, nossa comunidade. Então saiba que os sonhos que Deus plantou no seu coração, você não vai vivê-los se você continuar com uma alma doente. Decida ser curado. Deus tem cura para você. E eu queria que você buscasse esse livro. Eu vou buscar aqui e colocar a referência. Onde que eu posso encontrar? Se eu achar um link, eu vou colocar então na descrição desse vídeo e você busque. Então, o Realize Seus Sonhos é viva com seus sonhos. Não deixe eles ir embora. Resolva isso em nome de Jesus. Se você sente que o seu passado ainda fala mais alto do que deveria, esse livro pode ser uma ferramenta poderosa na sua jornada. É um livro profundo, bíblico, prático e transformador, tá bom? Então fique com Deus, um abraço, até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever nesse canal. Se você gostou, dê um certo trabalho, ir atrás, pesquisar de novo, ler de novo, rever, resumir, preparar esse material aqui, preparar esse vídeo, sentar aqui e te mandar. Então, valorize um pouco isso aqui se você puder e deixa um like, compartilhe se quiser e se inscreva, tá bom? Um abração.